Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um painel do Summit da Automação 2020. Eu sou o Rafael Rivas e antes da gente passar a palavra aí para o Felipe, apresentar ele também, nosso palestrante, vou passar só um vídeo dos nossos palestrantes aqui e aí dou uns recados para vocês e a gente já começa. Bom, pessoal, antes da gente começar com o nosso tema aí, Customer Success e como engajar seus clientes, queria passar apenas alguns recados para vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer pergunta que vocês queiram fazer neste painel, vocês podem utilizar esse painel que tem na lateral direita de vocês, tem ali um espaço de perguntas. Ao final, a gente abre esse painel e aí faz as perguntas aí para o Felipe. E também fazer um convite, se você ainda não se inscreveu na palestra de encerramento, é agora às 17h45, com o Alan Costa. Ele vai falar sobre inovação a partir do ponto de vista das pessoas. Então, bem importante, essa palestra não será disponibilizada posteriormente. Então, se você não se inscreveu, se inscreve lá no summitdaautomação.com.br. Bom, primeiramente, obrigado, Felipe, pela tua disponibilidade. O nosso palestrante, Luiz Felipe Kunda, Resultados Digitais, é um profissional com mais de 10 anos de experiência em gestão de equipes de Customer Success, Customer Support e gestão de produtos. Nosso tema de hoje, então, deste painel é Customer Success e como engajar seus clientes. Vou te passar o perfil de apresentador, Felipe, e você já pode começar a sua apresentação. Beleza. Se vocês puderem confirmar aí se já estão visualizando minha tela, por favor. Tá em tela cheia já. Legal. Bom, boa tarde, pessoal. Primeiramente, aí, muito obrigado pelo convite. É uma honra aí poder contribuir aí com um pouco de conhecimento, passar um pouquinho da experiência relacionada aí a Customer Success. E espero aí que no final a gente troque ideias, né? Tanto aqui no nosso encontro, quanto também vou deixar meu contato aqui para vocês, caso vocês tenham alguma dúvida posterior, assim, quiserem trocar ideia, eu estou à disposição. Primeiramente, acho que como um pouquinho aí o Rivas me apresentou, mas queria me apresentar também, eu sou o Luiz Felipe, eu coloco ali o Felipe entre parênteses, porque é como eu geralmente gosto de ser chamado. Quem tem dois nomes aí deve se identificar comigo, saber que normalmente a gente tem um de preferência, né? Minha experiência profissional assim é com suporte técnico, gestão de produtos e Customer Success. Eu trabalhei na TOTUS grande parte da minha carreira, aí, cerca de 10 anos, e estou há 1 ano e meio aproximadamente na Resultados Digitais, que é a empresa aí líder do mercado aí de marketing digital, né, software para marketing digital. E hoje vim falar com vocês um pouco sobre Customer Success, como a gente trabalha esse tema, a importância dele, o que é, né, tentar tangibilizar isso para vocês, e como a gente pode começar uma estrutura de Customer Success, como trabalhar esse tema de uma forma efetiva, né?
E para falar disso, eu queria primeiramente fazer um contexto, né, do onde a gente está hoje, né? Acho que todo mundo aqui sabe, né, o quanto a gente vive uma aceleração, né, da digitalização das coisas, e isso impacta também na forma como a gente faz negócio, né, com os nossos clientes ou nós mesmos como consumidores, né? E a gente vive hoje num período que se chama, é conhecido como economia da recorrência, né? Que é um período onde a gente vê muito, né, a prática de negócios por assinatura, seja no mundo de software, que é mais comum, né, a gente fala de software SaaS, né, software as a service, mas também em mercados que não são software, né, então, por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar, ou provavelmente até participam, né, de clubes de assinatura de vinho, de cerveja, existe aí mundo afora das mais variadas coisas, assim, que a gente possa trabalhar com o cliente pagando uma assinatura, pagando de forma recorrente. E nesse modelo de negócio recorrente, o objetivo da contratação ele ganha uma força ainda maior, né? Porque quando a gente faz um modelo de assinatura, geralmente o cliente paga quantias menores, né? E isso vai diluído, né, ao longo dos meses, ele vai pagando, diferente do que é um modelo tradicional, né, onde o cliente despende uma quantia de dinheiro grande de uma vez, né? A venda é feita e para ele trazer receita de novo para o negócio, isso está condicionado a uma nova venda, né? Aqui o objetivo de contratação é ainda mais importante. Então, se o cliente não ver valor naquele produto, naquele serviço que ele está assinando, ou que ele está contratando ali, ele vai sair. E no mundo que a gente vive hoje, cada vez mais existem soluções novas surgindo, concorrência, a forma de ele olhar para o lado e sair para um concorrente que vai atender melhor esse objetivo de contratação é muito fácil. Ele não está amarrado contratualmente muitas vezes, e por não estar amarrado contratualmente, a gente entende, né, e é a experiência que a gente quer trazer para os nossos clientes, nossos consumidores, que vai ser o atingimento do objetivo com uma boa experiência que vai fazer ele ficar conosco, ficar sendo nosso cliente e com isso pagando mais e recomendando, inclusive até para outros clientes que possam, outras pessoas possam vir a ser clientes. Nesse contexto, né, surge o tema Customer Success, né, ou traduzindo aí para o português, o sucesso do cliente, né. E o que é o sucesso do cliente, né? Existe um termo aqui que eu gosto bastante de trazer, que é a definição de sucesso do cliente é quando os clientes alcançam os resultados desejados com uma boa experiência e através de interações proativas com a sua empresa. Então, resumidamente, né, o sucesso é quando ele, através de uma boa experiência, alcança os resultados que ele espera atingir com a contratação de um produto ou de um serviço. E quando a gente fala em operações de Customer Success, é tratar intencionalmente isso, né? Então, é proativamente desenhar jornadas, desenhar ações que vão fazer com que o cliente chegue ao objetivo dele com uma boa experiência. E é isso que a gente vai tratar aqui hoje, sobre como a gente pode desenhar, que opções a gente tem. E avançando um pouquinho, né, sobre a importância, né, de trabalhar esse tema, né? Então, o Customer Success ele é muito mais do que tornar o cliente, deixar o cliente feliz, ter clientes felizes, satisfeitos, né? Com certeza passa por isso. A gente busca ter essa satisfação do cliente e com isso atingir maiores resultados. Mas o que está por trás disso é uma grande máquina de crescimento, uma oportunidade muito grande de trabalhar esse tema e, com isso, acelerar os resultados do negócio das empresas. Aqui eu trago um conceito que eu até coloquei a fonte ali, né? A Winning by Design trabalha muito bem esse tema. É um conceito de como a gente olha para um funil, né, que anteriormente, até no modelo tradicional, a gente olhava como um funil de vendas, né, então a forma de trazer receita para o negócio tradicionalmente era olhada como um funil, então eu faço minhas ações de marketing, eu
trago o cliente para conhecer minha solução, eu vendo para ele, ganho dinheiro ali, porque ele está despendendo ali todo o valor da contratação, e é assim que eu ganho dinheiro, né? Assim que é o modelo tradicional, ou como se trabalhava isso antes. Só que com esse modelo novo, essa nova era que a gente está vivendo de recorrência, assinatura, o cliente ganha uma importância ainda maior, né? Que é a gente manter ele engajado com a solução, seja um serviço, seja um produto, pelo maior tempo possível, porque isso vai trazer mais receita, né? Se a gente está falando de pagamento recorrente, quanto mais tempo o cliente fica com a solução, mais ele vai pagar. E aí a gente vem até alguns conceitos, assim, né? Então, num modelo de assinatura, a gente fala muito de LTV, né? Que é o Lifetime Value. O que é isso? Isso é o quanto o cliente despende de dinheiro ao longo da vida dele com o produto da empresa. Então, se um cliente paga R$ 100 por mês e fica assinando por 10 meses, por exemplo, ele vai deixar R$ 1.000 de receita para a empresa. E aí, eu imagino que vocês já até estejam percebendo, né? Num modelo desse, o quanto mais a gente consegue engajar o cliente a usar a solução, a ver valor nisso, melhor. E aí, por isso que se trata esse conceito não só de um funil, mas de uma ampulheta, onde a gente tem intencionalidade de atuação no pós-venda, né? Então, vocês podem ver ali, da metade ali, né, da ampulheta para a direita, que é o momento de pós-venda, uma intencionalidade em trabalhar algumas fases da vida do cliente, né? Como, por exemplo, o início, logo após a aquisição, onde ele está chegando, né? E a gente precisa fazer um trabalho de onboarding, que é um recebimento do cliente na empresa, para que ele consiga ver o valor rapidamente, já nos primeiros passos dele com o produto, com o serviço, consiga ver que, de fato, cara, o que eu comprei atende realmente o que eu precisava. Eu comprei aquele produto com o objetivo de atender uma demanda fiscal ou para eu poder vender mais, e esse produto de fato me ajuda com isso, eu rapidamente consegui perceber. Então, a forma de trabalhar logo essa entrada do cliente para que ele consiga perceber isso. Mais para frente, né, então, trabalhar de forma intencional também a adoção recorrente da solução, né? Então, não adianta ele perceber, ele usar uma vez, ver que atende, e com o passar dos meses, esse produto não está na rotina dele. Ele não tem uma recorrência de uso. Se ele não tiver recorrência de uso, vai chegar uma hora que ele vai precisar fazer algum ajuste de orçamento, vai parar para revisar os gastos dele, e ele vai olhar e vai ver qual produto que eu uso, qual produto que eu não uso, qual produto está me trazendo resultado, qual não está. Acho que agora todos nós aqui vivendo um momento aí de crise econômica, impacto na economia, cada vez mais a gente para olhar e revisar o quanto as coisas que a gente está pagando, de fato, são essenciais para nós. E quando a gente fala aqui em adoção, é tornar o produto essencial para a rotina do cliente. E isso tudo aí num estágio ainda mais avançado, né? Um cliente que está engajado, que está obtendo resultados, ele tem uma tendência a expandir, né? E expandir tanto expandir o uso dele, mas uma grande oportunidade para os negócios também de expandir receita com esse cliente, né? Então, um cliente que está usando bem o produto, ele pode adquirir um plano de uso ainda maior, ele pode estar mais propenso a adquirir uma solução complementar àquela solução que ele adquiriu inicialmente, pagando mais para a empresa. Ele pode também provavelmente, se ele está feliz, se ele está engajado com o produto, ele vai ser um promotor daquela empresa e com isso ele vai indicar a solução, vai falar com o círculo social dele sobre a solução e com isso trazer novos clientes. Aí a gente entra no conceito de CAC, né, que é o custo de aquisição de clientes. O quanto a gente consegue reduzir o custo de aquisição quando a gente tem clientes satisfeitos que estão indicando para outros. E tudo isso a gente pode trabalhar aqui no Customer Success. Aqui eu trago de uma forma bem macro, mas na medida que a gente for avançando aqui, eu pretendo entrar no detalhe, assim, o como a gente pode trabalhar cada uma dessas fases e levar, de fato, o cliente para o sucesso, mas com isso também o sucesso da própria empresa nossa,
gerando mais resultados para o negócio. Nesse modelo, vocês devem perceber também, né, que se o cliente não engaja, a gente tem a velha metáfora do balde furado, né? Então, a gente pode colocar cliente para dentro, se o cliente não vê valor, ele vai sair, e a gente tem uma falsa ilusão de que está muito bem no negócio, vendendo bastante, trazendo bastante cliente, mas esse cliente não fica conosco. Ele fica 1 mês, fica 2 meses, muitas vezes nem pagando o valor que a empresa despendeu para adquirir esse cliente, né? Gastou em publicidade ou custos com time de vendas. Então, a gente traz muito essa metáfora aqui do balde furado, né? Então, trabalhar Customer Success, além de ser um motor de crescimento, muitas vezes também e essencialmente, né, garantir uma boa retenção, né? Uma boa saúde da base de clientes que a empresa tem. Bom, falei muito de conceitos aqui, né, como a importância do CS, o que é, né, mas vocês devem estar se perguntando, assim, como começar, né? E aqui eu queria trazer um pouco de experiência pessoal também, que eu vivi 2 situações distintas, tanto no momento que eu estava profissionalmente antes, podendo ver uma operação nascer e contribuir com essa operação para ela crescer e se estruturar, que é um pouco do que eu quero trazer aqui, quanto de uma operação também já mais estruturada e que já tem uma estrutura mais robusta assim para trabalhar. Então eu consigo trazer essas duas óticas aqui para a gente discutir. Então, pensando em como começar, né? Eu elenquei algumas dicas aqui, né? E a primeira delas é que Customer Success é igual a Business Success. O que eu quero dizer com isso, né? Não adianta, né? E aqui eu imagino que esteja falando com diferentes perfis de profissionais, né? E se você é um profissional que está numa empresa hoje, quer começar a trabalhar Customer Success, você vai ter que vender de alguma forma isso para o dono da empresa, para o executivo que toma as decisões, que vai destinar orçamento para isso ou não. E é claro que para trabalhar uma operação nova, a gente precisa mostrar resultado. E a gente fala de sucesso do cliente, eu estou citando no início, né, de não apenas a felicidade do cliente, mas resultados para o cliente que a gente consiga também traduzir em resultados para a nossa empresa. Por isso esse termo, essa associação, né, entre sucesso do cliente e sucesso do negócio. E para isso a gente tem indicadores bem claros que a gente consegue mensurar a relação entre trabalhar intencionalmente, levar o cliente para o sucesso e o impacto que isso causa financeiramente para o negócio, né? Eu vou elencar algumas métricas, alguns indicadores que podem mensurar isso, né? Mas um impacto claro é em retenção de receita, né? E a gente usa o termo em inglês que é o MRR churn, né? Que é o quanto de receita mensal a gente perde a cada mês, né? Então, clientes que estão cancelando, deixando de pagar, então é uma receita que a empresa esperava receber e não vai receber porque o cliente cancelou e diminui, né, o valor que entra todos os meses no negócio. Então, trabalhar bem uma operação de Customer Success impacta diretamente em retenção. Se a gente consegue aquilo tudo que eu falei de engajar clientes, manter eles com o produto na rotina, naturalmente eles vão ficar mais tempo conosco e a gente vai ter índices de cancelamento menores. A mesma coisa a gente pode olhar num outro espectro, né, de expansão de receita. Se a gente tem uma operação estruturada, consegue levar o cliente para o sucesso, ele ampliar o olhar dele para a solução, buscando adquirir soluções complementares ou expandindo o próprio plano, né, um plano maior, onde ele vai despender uma quantia de dinheiro maior, a gente está expandindo a receita recorrente que tem. Então, percebam que a gente tem uma oportunidade muito boa aqui de aumentar a receita do nosso negócio sem precisar trazer novos clientes. A gente consegue expandir a receita com a nossa base de clientes. Esse é o grande sucesso e o porquê a gente fala muito, né, sobre motor de crescimento, né, CS ser um motor de crescimento dos negócios.
Tem um outro conceito que é como a gente trabalha a combinação, né, dos dois indicadores, né, retenção e expansão, que é o conceito de Net Revenue Churn. Quando um gestor está olhando, isso é muito mais comum assim, né, em negócios por assinatura, negócios SaaS, existe uma receita que se inicia o mês esperando receber ela, a gente tem uma previsão, né, sabendo o quanto de receita vai entrar, e o Net Revenue Churn, ele é um indicador que nos mostra no final do período o quanto a gente manteve em relação àquilo para o mês seguinte. E isso nada mais é do que a relação entre expansão e cancelamento. Então, a gente faz uma conta simples ali, né? O quanto a gente fez os clientes que já estavam na nossa base pagarem mais, menos quantos clientes deixaram de pagar para a gente, seja diminuindo o plano deles, diminuindo o valor que eles pagam, ou saindo, né? Deixando de ser uma receita. Lifetime Value, eu falei brevemente, né? A gente chama de LTV. Ele é um indicador importantíssimo e extremamente ligado ao negócio. Quando a gente fala de soluções recorrentes, quanto mais tempo o cliente fica pagando a solução, naturalmente mais receita entra no negócio. Então, é importantíssimo monitorar esse indicador e trabalhar ele. Trabalhar bem Customer Success naturalmente leva a um Lifetime Value maior, o quanto esse cliente vai pagar ao longo da vida dele conosco. E alguns indicadores mais relacionados assim a reduzir o custo de aquisição, né? Então, a gente trabalha um indicador de experiência, né, que é o NPS, Net Promoter Score, que é um indicador que mostra o quanto o cliente ele está propenso a recomendar a solução, né, o produto que ele está utilizando para outra pessoa, para um amigo, para outra pessoa. Isso está extremamente relacionado à experiência que ele tem, né, com o produto, o quanto de fato aquele produto atende à necessidade e com uma boa experiência. E naturalmente, quando a gente tem mais clientes propensos a recomendar, a gente diminui o custo de aquisição de clientes, que é o CAC. E isso é ótimo, né, porque a gente consegue trazer mais clientes com menor custo e otimizando muito mais a eficiência do negócio, a eficiência operacional da empresa. Então, eu gosto de trazer aqui até uma sopa de letrinhas, né? Mas tentei explicar um pouco mais, porque a gente tem diversas formas de relacionar diretamente o sucesso do cliente com o sucesso do negócio. E isso é extremamente importante, tanto para trabalhar de forma intencional ações que vão mexer ponteiro nesses indicadores, quanto também para, como eu falei inicialmente, vender, né, a importância de ter uma operação de customer success para o seu chefe, para o dono da empresa, executivo que vai, de fato, patrocinar uma estrutura de customer success. O segundo ponto, extremamente importante, é, antes de começar uma operação de customer success, de buscar traçar ações, estrutura, conhecer os clientes. Isso é fundamental. É muito fácil cair no erro de sair, começar uma estrutura de CS sem saber, de fato, o que a gente quer atacar. E isso é um ponto que eu diria, assim, fundamental. Então, o que eu falo de conhecer os clientes, né? Primeiramente, assim, né, por que os clientes contratam a solução? Por que eles compram esse produto? Por que eles adquirem um serviço? E entender isso é fundamental para desenhar o como vocês vão traçar a jornada do cliente para que ele, de fato, obtenha esse sucesso, atinja esse objetivo de contratação. Por que eles cancelam? Então, o que faz na experiência que o cliente tem hoje com o produto de vocês que ele saia, que ele não compre de novo, ou que ele cancele? Isso é fundamental. Esses aprendizados direcionam muito como a gente pode começar uma estrutura. Eu queria dizer aqui que não existe uma fórmula perfeita para cada negócio, então responder essas perguntas aqui é o que vai nos dizer o como começar e o que trabalhar primeiro. Qual o perfil ideal? Existe um termo em inglês para isso que é o ICP, né, que é o Ideal Customer Profile. Então,
tentando trazer um exemplo bem claro, assim, né? Por exemplo, aqui na Resultados Digitais, né? A gente trabalha com software para marketing digital, né? Então, existem requisitos que a gente entende, né, pelo conhecimento que a gente tem na nossa base de clientes, de que, cara, se a empresa não atende esses requisitos, ela provavelmente não vai conseguir extrair o melhor do nosso produto. Ou, quem sabe, até não vai conseguir nem usar. E trazendo um exemplo bem básico, assim, né? Existem muitos outros fatores, mas, por exemplo, se o cliente não tem um site, se ele não tem um site, é o mínimo para ele poder usar a nossa solução. Então, a gente tem tanta clareza sobre o perfil ideal que isso direciona, inclusive, como a gente vai trabalhar o nosso marketing, como a gente vai trabalhar a nossa equipe de vendas, para não trazer esse tipo de cliente. A gente não vende para um cliente que não atenda ao perfil ideal. E isso exige muito conhecimento, muito estudo, né, sobre a base de clientes, mas vocês podem ter certeza que pode soar num primeiro momento assim, nossa, vou impactar meu time de vendas, vai dificultar o como trazer clientes, mas trazer um cliente que não tenha propensão a ter sucesso com o produto de vocês é um custo que vocês vão ter que não vale a pena. Vocês podem trazer um cliente que vocês despenderam tempo, despenderam horas do vendedor, despenderam dinheiro de marketing, e esse cliente, no primeiro mês, ele vai ver que não é aderente para ele aquele produto e ele vai sair, e no fim vocês vão ter um prejuízo muito maior do que se não tivesse vendido. E por fim, né, depois disso, né, depois de conhecer os objetivos de contratação, saber o porquê o cliente cancela, qual é o público ideal para ter sucesso com a nossa solução, quais os pontos de experiência na jornada do cliente que são os principais. Isso é importante, né? Então, mapear, e quando eu falo de jornada, eu falo a jornada desde o momento que ele conhece a solução, né? Então, lá no marketing, como ele conhece o produto de vocês, em vendas, como que é a experiência do cliente no momento que ele está recebendo o contato do vendedor, ou até se a gente falar de produtos digitais, né? Como é a experiência do cliente em um e-commerce hoje? É adequada? É a melhor experiência? Ele consegue ter todas as informações ali necessárias para ele seguir adiante ou não? Tem clareza? E no pós-venda é o que a gente vai explorar muito aqui também, mas é o como a gente consegue guiar ele, instruir ele, dar ferramentas para que ele consiga se sentir empoderado e seguir sozinho com a solução e, de fato, conseguir usar de forma plena o produto. Terceiro ponto, né? Não limite-se apenas a uma operação de CS. Aqui tem até uma discussão um pouco filosófica aí dos profissionais da área, assim, né? Cara, CS é uma área, é uma cultura. O que é CS, né? O que é Customer Success? É uma operação. E eu costumo dizer que, cara, muito mais, ele é uma operação e também deve ser uma cultura da empresa inteira. A operação é importante para conseguir ter pessoas focadas para guiar o cliente ao sucesso, mas se todas as áreas da empresa não estiverem na mesma página, não estiverem com o mesmo intuito, vai ser muito mais difícil, né? Eu até trouxe exemplos agora há pouco sobre como a gente consegue, quando tem uma cultura centrada no cliente, como a gente consegue direcionar ações antes mesmo do pós-venda, né? Então, lá no momento de venda, no momento de atração do cliente, a gente consegue trazer aí elementos que vão trazer maior propensão para o cliente atingir os objetivos dele. Então, o primeiro ponto é conquistar o engajamento das áreas. Você pode estar começando, está com uma missão de começar uma operação de CS, eu diria que todos os passos anteriores que a gente falou, né, cara, conhecer o cliente, desenhar a jornada, buscar ao máximo fazer em conjunto com todas as pessoas da empresa. Buscar envolvimento do time de vendas, que conhece muito do cliente, do time de marketing, do time de produto. Se a gente estiver falando aqui de um negócio de software, é importantíssimo o time de desenvolvimento estar envolvido nisso tudo. E para isso, né, estabelecer, né, uma cultura onde o cliente esteja no centro, uma cultura customer-centric, que é,
Cara, todas as ações que a gente pensar se de fato vai gerar um impacto no cliente o que a gente está fazendo. Muitas vezes a gente pode cair no erro, né, de buscar alguma eficiência operacional que pode parecer algo que vai gerar muito resultado, mas que pode estar indo na contramão do que os clientes de fato esperam. E a gente perde oportunidades de acelerar o negócio porque não está ouvindo o cliente de fato, né? Então, trazer o cliente para todas as etapas, colocar o cliente no centro é importantíssimo. Para isso, né, para buscar o engajamento, construir a jornada junto, construir os desafios junto, manter uma revisão periódica do que está sendo construído, do que está sendo planejado, dos resultados. Eu já tive, assim, a experiência de, cara, fazer a reunião de Customer Success, convidar toda a cadeia envolvida com aquele produto e cada um, assim, junto com o time de Customer Success, ajudar na construção dos pontos de experiência em cada etapa, sabe, da jornada. Isso é fundamental. Isso gera engajamento, faz a empresa enxergar o sucesso do cliente como algo necessário e fundamental, né, como uma alavanca, né, para resultado. E como a gente pode começar, então, trouxe bastante aqui, né, princípios, né, conceitos, eu acho que são extremamente importantes para que, de fato, a gente comece a construir a operação, né. Para construir a operação, eu costumo dizer que não tem uma fórmula exata. O que eu vou trazer aqui para vocês é estruturas que eu conheço, como experiência com alguma delas, né, com como a gente trabalha, e vai depender muito do momento e necessidade de cada negócio, cada empresa. Por que eu falo isso, né? Quando se está começando uma operação de Customer Success, você pode ter objetivos diferentes. Assim como a gente fala de objetivo do cliente, tem o objetivo da empresa, né? Eu posso começar uma operação de Customer Success porque eu já sei que eu tenho muitos clientes cancelando todos os meses, então eu quero ter um foco bem claro em retenção, onde eu vou buscar entender o problema, o que está fazendo meus clientes saírem, corrigir isso para que eu potencialize minha retenção, tenha menos clientes saindo. Pode ser que não, eu tenho um produto muito maduro que tem poucas taxas de produto e processos muito maduros que tem pouca taxa de cancelamento e eu sinto necessidade de trabalhar melhor a minha base para expandir ou para buscar mais indicações, de fato ter um motor ali de crescimento nisso, e aí eu vou ter uma configuração de operação diferente. E isso também impacta muito, assim, formas de como fazer, né? Existem diversas formas de como trabalhar, e isso varia de cada tipo de negócio, né? Tipo de negócio, porte de cliente, quanto aquele cliente paga mensalmente. A gente pode fazer abordagens com pessoas, né? Que a gente chama de human touch. Então, pessoas que a gente chama de Customer Success Managers, né? Que são os gerentes de sucesso do cliente que, de fato, vão estar ali monitorando uma base de cliente, trabalhando intencionalmente o sucesso dele de forma proativa, ou, dependendo da operação, eu posso também trabalhar apenas de forma tech, através de soluções automatizadas, onde eu faça comunicações por e-mail, faça comunicação por dentro do produto, e isso seja suficiente. Ou eu também posso trabalhar as duas junto, uma não anula a outra, né? Então, existem abordagens diferentes. Essas abordagens, elas estão extremamente relacionadas com o quanto o cliente paga, né? Então, obviamente que se a gente tem um negócio que tem clientes que pagam valores bem relevantes, a gente vai ter uma estrutura muito mais humana, assim, né? De human touch, na verdade, né? Que vão ser pessoas dedicadas a atuar exclusivamente com aquele grupo seleto de clientes ali, porque eles me pagam bastante e justifica eu ter um recurso ali, um salário, né, de uma pessoa atuando exclusivamente com ele. Assim como eu posso ter uma operação em alta escala, milhares de clientes, e trabalhar somente pensando em abordagem de ter uma pessoa gerenciando clientes, não é escalável. A gente vai, se a gente está falando de uma solução de milhares de clientes, provavelmente vai ter que ter um prédio para toda a equipe de CS. Se a gente colocasse
um CS para cada grupo de clientes. Então, são abordagens que vão variar de acordo com a receita que tem, e isso pode ser segmentado, né? Então, nada impede que a gente tenha na mesma empresa soluções diferentes, abordagens diferentes para trabalhar Customer Success. Então, é possível fazer segmentações, por exemplo. Então, eu tenho clientes que pagam mais, esses clientes eu vou ter uma abordagem mais próxima, que a gente chama de high touch. Então, que a gente vai ter CS que vão estar ali próximos, fazendo contato com esses clientes periodicamente e muito próximos para ajudar nisso. Assim como eu posso, na mesma empresa, também ter uma base de clientes que tem trazem uma receita individual assim menor. E eu preciso ter solução mais escalável, onde eu posso também ter contato de um CS, uma pessoa falando com ele, mas eu vou também ter uma estrutura de comunicação, de relacionamento mais digital, seja por dentro do produto, o produto sendo mais self-service, o produto apresentando comunicações que guiem o cliente para atingir determinados marcos, determinados objetivos, seja por e-mail, seja eu fazendo abordagens em grupo, né? Então, eu posso trazer soluções inteligentes também, do tipo, saber que na minha base de clientes, vários têm a mesma necessidade. Então, eu fazer um webinar com a minha base de clientes para educar todos os clientes de uma vez só. Então, o tempo que eu teria fazendo reuniões individuais com cada um deles, eu posso fazer uma vez só com o grupo de clientes. E aí, estruturas que a gente trabalha assim muito em Customer Success, até como forma de organização de uma operação, né? Geralmente, né, se tem uma estrutura de retenção, que é extremamente importante, tanto para resultado de retenção, mas também para extrair aprendizados e, com isso, alimentar as demais estruturas com melhorias, evoluções de processo. Estrutura de onboarding, ongoing, que é aquele momento depois do onboarding, onde o cliente, o resto da vida dele, como a gente vai acompanhar ele, como a gente vai trabalhar. Eu vou entrar em detalhe em cada uma dessas estruturas. E expansão, né? O quanto a gente pode trabalhar intencionalmente oportunidades de esse cliente pagar ainda mais para nós. Vamos lá. Começando por retenção. E aqui eu coloquei retenção em primeiro, não por importância, acho que não existe essa escala também ela é variável de acordo com o momento, necessidade, mas, na minha opinião, e foi como eu vivi a experiência de começar uma área, começar com uma estrutura de retenção é algo muito importante para ajudar a acelerar tanto resultados, então ter resultados rápidos já impactando o negócio, né? Então, como eu falei, a relação direta que tem com retenção de receita, então, obviamente, trabalhar uma estrutura de retenção, pessoas buscando entender e receber pedidos de cancelamento, ali, tentando reverter isso, é importante tanto para gerar resultado rápido, então provar retorno sobre aquele investimento na operação de Customer Success, mas também uma fonte riquíssima de aprendizado, porque falar com um cliente que está saindo, que vai desabafar ali, é a fonte mais rica, eu acho, de conseguir coletar assim, o que eu posso fazer ao longo da jornada para evitar que eu tenha clientes pedindo cancelamento. Então, resumindo aqui, basicamente, assim, a estrutura de retenção ela é uma entrega de valor rápida para o negócio. Se a gente consegue trabalhar uma estrutura de retenção, seja com pessoas, ou seja com abordagens tech, que nem eu falei, estabelecer uma régua de cobrança, uma régua de relacionamento que eu mantenha meu cliente alinhado ali, eu consigo rapidamente provar valor de o quanto eu estou já gerando resultados para o negócio. Antes de ter uma operação, saíam tantos clientes, tantos reais saíam por mês. Depois que comecei uma operação, quanto a gente está conseguindo reter e diminuindo a perda de resultados aqui da empresa. Aprendizado sobre as dores do cliente. Então, a retenção pode trazer aprendizados valiosos, como por exemplo, assim,
Cara, ao falar com os clientes, você pode entender ou estudar, né, a esse momento de saída dos clientes, você pode entender que muitos deles estão saindo sem nem usar o produto. E isso vai direcionar que o próximo passo de operação seja criar uma estrutura de onboarding, que é aquela estrutura que vai receber o cliente dentro da sua empresa. Para que, de fato, quando ele entra, ele já perceba valor rápido, a gente consiga engajar que todo cliente que compra usa, e com isso ele siga a jornada dele. E é importante ter metas claras, né? Então, isso vale para qualquer estrutura. A gente precisa sempre ter dimensionamento muito claro do o que é feito com o impacto no negócio. E aqui o resgate, o impacto em receita que seria perdida se não tivesse executado esse trabalho aqui, ele é fundamental para medir o sucesso dessa operação. Aí vamos falar um pouquinho de onboarding, né? O que é onboarding, né? É aquele momento onde o cliente, como o próprio nome diz, né? É o embarque ali, né? Quando o cliente ele comprou a solução, os primeiros passos que ele vai dar com ela, e muitas vezes, né, as empresas não têm uma estrutura intencional focada nisso, e isso pode ser muito perigoso, porque a gente está falando aqui, né, muito, né, de recorrência, de cliente, de uso, e não ter o uso no início é um indicativo muito claro de que o cliente é um risco. Se ele não usar a nossa solução, ele vai ser um risco. E entregar esse primeiro valor é importante. Então, a estrutura de onboarding, ela se propõe, né, a ajudar o cliente a dar os primeiros passos com a solução, né? Seja, se a gente está falando de um software aqui, ajudar o cliente a fazer as configurações iniciais, né? O que é o básico para ele começar a usar a solução. E quando eu falo aqui de ajudar, né, pessoal, eu repito assim o que eu falei antes, né? Que a gente pode ter abordagens com pessoas atuando. Então, aqui na RD, por exemplo, a gente tem uma equipe de implementação, que é uma equipe focada em fazer esse onboarding de clientes. Mas, dependendo da solução, esse onboarding pode ser totalmente digital. Pode ser totalmente um tour guiado dentro da solução. A gente vê isso muito em aplicativo celular, né? O quanto os primeiros usos, né, do produto, o próprio aplicativo ele já vai te guiando, já vai te mostrando as principais features, né, principais recursos ali que vão te levar a saber tudo que precisa para começar a usar. E para isso é importante saber o que o cliente espera, né? Então, quando ele compra algo, o que é a primeira coisa que ele já quer, vai ter um valor para ele, sabe? Vai ser algo relevante, né? Então, cara, sei lá, pensando num software de automação comercial, cara, esse cara comprou o software para conseguir vender, né? Para conseguir ter gerenciamento sobre o que ele está vendendo, sobre o que ele tem em estoque, para atender uma legislação fiscal, muitas vezes, né? Dependendo do porte do cliente. E o primeiro valor para ele pode ser ele conseguir fazer a primeira venda, ou conseguir, conseguir ter clareza assim de fluxo de caixa. Se ele comprou com o objetivo de se organizar melhor, ter maior controle do negócio dele, ele conseguir pela primeira vez, ao fechar um dia, saber se ele ficou com um saldo positivo ou não, ou a primeira vez na semana ou no mês que ele conseguiu isso. Então, guiar o cliente para isso é fundamental. E o quanto antes, melhor. E aqui a gente tem metas claras para se trabalhar, né? Então, first value, que é o primeiro valor, né? Então, saber o que é esse primeiro valor. Trazendo um exemplo aqui nosso, né? A gente, cara, é uma ferramenta de marketing digital. E é claro que um dos objetivos dos nossos clientes é vender mais e, por meio da nossa ferramenta, gerar mais oportunidades, né, mais leads. Então, fazer esse cliente atingir algum marco ali de geração de leads é fundamental. Se ele vê logo no início que ele, cara, de fato, esse software me ajuda a ter mais leads, mais oportunidades, isso vai fazer ele perceber o valor logo no início. E aí que a gente fala alguns outros conceitos um pouco mais avançados, né, mas quando a gente fala de adoção, né, que eu trouxe lá no início, né, que é o cliente ter o produto na rotina,
o quanto a gente já consegue medir, de alguma forma, sinais no início da jornada de adoção, né, que é o early adoption, né, que é a adoção, vamos dizer, mais cedo, assim, né, que é aqueles sinais que, cara, esse cara, além de já atingir o primeiro valor, ele tem os primeiros resultados, ele começa a ter uma certa recorrência aqui. Então, ele já está obtendo o resultado não só uma vez pontualmente, mas sim com alguma recorrência. E o tempo que a gente leva para que o cliente atinja esse valor. Quanto menor, melhor. E trabalhar isso, mensurar e intencionalmente levar ele para frente é importante. Recorrência de uso, né? Então, pós-onboarding, né? O importante, né? Garantir a gestão do relacionamento. Então, os objetivos do cliente com o produto como meio, colocar o produto na rotina, que a gente fala de adoção, periodicamente revisar os resultados. Então, cara, acompanhar a jornada do cliente e com periodicidade a gente conseguir mostrar para ele o quanto ele está evoluindo, o quanto ele está tendo resultado, é fundamental para ele ter percepção do valor que o produto gera para ele. Então, colocar o produto na rotina, levar o produto ao uso e periodicamente a gente mostrar os resultados é fundamental. A gente trabalha aqui muito intencionalmente esse período de adoção. Temos bem claro assim quais são as features mais importantes do nosso produto e o que é importante a gente ter que o cliente use com recorrência. E os nossos CS, né, a nossa operação, não só por meio de CS, mas também pelas nossas estratégias digitais, elas estão focadas em a gente garantir que a gente está conseguindo levar intencionalmente, proativamente o cliente para a adoção do produto, para a recorrência de resultados, porque isso vai fazer ele ficar conosco, vai fazer ele engajar e vai fazer ele expandir. E para isso também a gente pode medir a saúde, né, dos nossos clientes com riscos e oportunidades, né? Então ter bem claro assim padrões de comportamento que a gente sabe que se ele tiver desengajando, então deixou de usar algum recurso, está abrindo muito ticket no suporte, está ficando inadimplente de forma recorrente, são riscos. Oportunidades, a mesma coisa. O cliente está cada vez mais dobrando os resultados, acelerando os resultados. Cara, é um sinal que esse cliente pode estar pronto para o próximo passo. E existe uma forma de trabalhar isso que é através de Health Score. Health Score nada mais é do que um score que a gente pode criar, configurar, baseado nesses sinais, tanto de risco quanto de oportunidades, que vai mostrar o quanto o cliente está engajado ou não com a solução. E quando ele estiver pronto para o próximo passo, é a hora de trabalhar a expansão. É acelerar o sucesso dele, mostrando a evolução de resultados, desenhando plano de uso avançado. Então, cara, aquele cliente já usa com recorrência. O que eu posso oferecer mais para ele? O que eu posso fazer para que ele vá para o próximo passo? Que ele use recursos mais avançados, que ele extraia ainda mais valor com a nossa solução. A gente precisa fazer ele desejar ir além. Ele saber que existe um potencial absurdo em cada solução, em cada serviço, e ele vá além e, com isso, naturalmente, ele expanda a receita. Não seja uma venda que a gente está fazendo forçada ali, porque a gente precisa gerar mais receita, mas que, naturalmente, o cliente vê o potencial da ferramenta, vê o quanto gera resultados para o negócio dele, e, com isso, naturalmente, usando mais, ele vai pagar mais para a gente. E aqui a gente também tem meta clara aqui para mensurar, que é a expansão de receita, né? Então, o quanto a gente consegue na nossa base expandir a receita. Por fim, pessoal, para fechar aqui e abrir para caso vocês tenham alguma pergunta, né? Eu queria só trazer algumas marcações aqui do tipo, nós estamos na era do cliente e esse é um movimento sem volta. A orientação ao objetivo do cliente é algo que não é apenas para negócios de recorrência hoje. Vocês podem ter certeza que o futuro naturalmente vai caminhar para isso. Eu acho que não dá nem para falar em futuro, a gente já percebe o quanto as soluções estão cada vez mais digitalizadas, mais focadas e centradas no cliente. Então, isso é um caminho sem volta. É importante, se você não olha para isso ainda, olhar. Guiar o cliente ao sucesso ao longo da jornada de forma proativa é fundamental nessa era do cliente.
Então, não esperem que o cliente atinja o sucesso sozinho. A gente pode desenhar soluções e deve desenhar soluções que o cliente atinja cada vez mais sozinho, porém, monitorar e garantir que isso de fato está acontecendo. E se não estiver acontecendo, a gente atue de forma proativa, é fundamental. E boa experiência com resultados é Customer Success. Não é apenas felicidade do cliente, não é discursinho bonito, mas é, de fato, ele estar atingindo os objetivos dele, obtendo resultados, e com isso o negócio de vocês também obtendo melhores resultados. É isso, pessoal. Espero que tenha agregado para vocês aí. Deixo aqui um espaço para a gente debater. Se alguém tiver alguma pergunta, deixo meus contatos aqui também, para vocês, se quiserem me mandar alguma coisa. Meu LinkedIn, meu nome está ali, Luiz Felipe Kuhn. Meu e-mail pessoal também. Então, fiquem à vontade aí de perguntar, seja agora, mas também fora aí nas redes sociais também. Obrigado. Excelente, Felipe. Conteúdo de grande valia aí para essa era que a gente vive de novos modelos de negócio, onde a gente tem que se reinventar. O cliente é nosso centro, né? Então a gente tem que dar total atenção para o cliente. Tem uma pergunta aqui, o Odete Tonon fez uma pergunta. Sabemos que a indicação de um cliente representa um percentual grande de fechar negócio. Minha pergunta é: como perguntar meio ou forma ao meu cliente se ele pode indicar um cliente novo? Boa. Cara, tem diversas formas de trabalhar isso. Eu vejo que tudo passa por uma construção de uma relação de confiança, né? Então, no momento que você tem uma boa relação com o seu cliente, uma boa confiança, você se sente cada vez mais apto, né, a perguntar até diretamente. Mas também tem formas de promover isso com recompensa também, né? Então, cara, você pode criar uma campanha de indicação, onde se o cliente que te indicar um outro cliente que vai fechar o negócio, né? Que ele ganhe algum desconto ou algum período gratuito de uma solução complementar. Isso vale, eu acho, para qualquer tipo de negócio, tá? Mas trago um exemplo que eu já presenciei, já trabalhei, que foi com software, né? Era um software para automação comercial também, e a gente trabalhava em indicação de clientes por dentro do software. E o cliente podia recomendar ali, e a gente trazia uma recompensa para ele de caso aquela oportunidade que ele estava indicando fechasse, ele ganhava um percentual X de desconto na próxima mensalidade, sabe? E muitas vezes vale muito a pena, sabe? Por mais que a gente pense inicialmente que, cara, vai ser um custo, porque eu vou dar um desconto para o cliente, mas colocando ali na ponta do lápis, esse custo é muito pequeno com o que eu gastaria para prospectar um outro cliente sozinho, sabe? Então, tem diversas formas, essa é uma que eu já presenciei, assim. Não, excelente. O Paulo está perguntando também qual a diferença de Customer Success versus Customer Centricity. Legal. Cara, eu acho que, na minha opinião, são coisas indissociáveis, assim. Customer Centricity é eu colocar o cliente no centro de tudo que eu estou fazendo. E quando eu trabalho uma operação de Customer Success ou uma estratégia de Customer Success, naturalmente eu preciso colocar o cliente no centro. Então, são conceitos, né? A gente tem significados diferentes, né? Customer Centricity eu diria, mais amplo, né? Colocar o cliente no centro. Customer Success é levar o cliente a atingir esse sucesso. E para levar o cliente a atingir o sucesso, eu preciso colocar o cliente no centro. Então, basicamente isso, sim. Não, bacana. Pessoal, pode usar aí o espaço para fazer perguntas aí para o Felipe. O Bruno Fernandes está fazendo uma pergunta.
Como posso fazer para trabalhar com canais de vendas? Me refiro dos vendedores fazer 1001 promessas que o software faz para o cliente. Legal. Bom, acho que entra um pouco no que eu falei sobre manter um alinhamento claro, né, com todas as áreas da empresa, né, e essa relação vendas e pós-venda, ela naturalmente é uma relação que tem alguns ruídos, né, e trabalhar, eu acho que de uma forma muito transparente, né, eu acho que ajuda muito, né, mostrar os impactos do que acontece, né, quando a gente faz alguma venda que gera uma expectativa falsa, né, ou inexistente, e o quanto isso impacta no negócio, né? Então, eu buscaria, assim, ó, minha dica nesse caso aqui é muita orientação a dados, né, para trazer de forma embasada para o time de vendas, para o time de marketing, o quanto algo que possa estar sendo vendido de forma não alinhada, assim, com o que de fato o produto entrega, causa de impacto no negócio, né? E trazer com dados embasado é a melhor forma de conseguir conscientizar, né, uma equipe de vendas sobre isso, né? Da mesma forma que a equipe de vendas também, né, tem esse retorno, né, e é ótimo quando há essa mão dupla, né, onde a equipe de vendas também traz feedback sobre como está sendo trabalhado no pós-venda e com isso todo mundo ganha porque se ajusta à jornada do cliente. Tá todo mundo no mesmo barco, no fim das contas. Eliminar esses silos entre as áreas, garantir essa comunicação de via de mão dupla é fundamental. Excelente, né? Excelente pergunta e excelente resposta também. Eu acho que contribui bastante para o nosso aprendizado aí de como lidar com o cliente, né? Lidar com o cliente não é fácil e com certeza o Customer Success é um dos métodos aí da atualidade que traz uma forma de você tratar o cliente, engajar ele e reter, né? Como você colocou durante o longo de toda a sua apresentação. Não ser um cliente de apenas uma venda única. Você fez a venda e esquece dele, né? A gente está chegando já no final do nosso painel, Luiz, Felipe. Eu queria agradecer você pela tua disponibilidade, pela tua participação, fazer um convite também para quem está nos acompanhando não perder, daqui a pouco tem a palestra de encerramento com o Alan Costa, eu mandei um link aí no bate-papo de vocês, quem não se inscreveu pode clicar nesse link ou lá no summitdaautomação.com.br. E, Felipe, muito obrigado a você, a Resultados Digitais também, se você quiser dar sua palavra final, fica à vontade. Cara, muito obrigado. Agradeço muito aí a oportunidade de poder bater esse papo com vocês. Fico à disposição, né, para vocês me procurarem, tá? O canal está aberto agora. E queria fazer um reforço, assim, porque já tive a oportunidade de ouvir o Alan falar e, cara, é sensacional. Então, acho que é uma oportunidade única aí para todo mundo aprender aí com uma fera aí do mercado. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Com certeza. Obrigado e vejo vocês no próximo painel e no painel de encerramento. Até mais.